Olá, muito boa noite! Caralho, eu tô tentando aqui fazer uma adaptação a um novo projeto de vídeo. Agora eu tô com suporte. Eu preciso que vocês me deem o feedback, se tá bom para vocês, um- se tá muito próximo. Preciso desse feedback para vocês. Estamos iniciando mais um Viajando na Leitura sensacional. A Cíntia conosco, a Valentina. Se balançar um pouquinho, não se preocupem, viu? Cíntia, tudo bem? Não se preocupem que é uma adaptação. Coraçãozinho, quero coração. Vamos divulgar nossa live. A Gleide já por aqui. Ela tá longe. Falou que talvez a transmissão não fique adequada, porque ela tá com sinal de Wi-Fi um pouquinho ruim lá, mas nós vamos tentar por aqui. Já estou mandando aviãozinho, já convidando a galera. Se o meu suporte atual der problema, eu troco. Quero que vocês contatem. Ah lá, dê. Vamos lá. Legal, 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 legal. Joyce. Boa noite, Aderaldo. Boa noite a todos. Aguardando a confirmação. Boa Cheguei! Boa noite! noite! E aí, mana? Como é que E você aí? tá? Eu tô ótima, 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 ótima. Graças a Deus. Maravilhosamente bem. E É bronzeada. isso. É isso, é isso. Eu agora estou me adaptando a um novo suporte aqui. De vez em quando vai balançar um pouquinho, mas é a tecnologia, temos que nos adaptar. É, E falando, nós viajando na leitura hoje, olha só, comunicação é tão usada como um dos atributos. Olha só, se Salomão nos deixou como legado a diligência, a esperança e a comunicação como formas basilares de você conquistar o sucesso, já falamos sobre diligência, já falamos sobre a esperança, e hoje vamos falar da comunicação, o poder das palavras. é, Importantíssima a live de hoje, e eu vou sim, começando a dar um aspecto muito legal, que nós vamos falar hoje, além de tudo que nós falamos de Salomão, falar do poder dessas palavras, exato. do processo neurolinguístico, que nada mais é do que você usar a sua linguagem de comunicação para estimular justamente os nossos sentidos, né, naturais, a forma natural, a nossa visão, a audição, o olfato, as nossas sensações, as reações fisiológicas, são os fundamentos que fazem tudo acontecer. Esse aí é o sistema neuro, o sistema da programação neurolinguística. Neurolinguística. Então, tem muito valor, é muito importante dentro desse processo que entendamos que tudo isso, gente, a gente explicamos cientificamente. Né? Olha como é Exatamente. interessante a gente falar, trazer que é um processo novo, o reconhecimento da neurolinguística, mas que a PNL, hoje, a programação neurolinguística é usado em todos os cenários, grandes empresas, grandes empresários, reformatam a forma de pensar, o seu jeito de ser, porque nós sabemos que todos os comportamentos humanos, eles nascem dos processos neurológicos, como eu falei, visão, audição, olfato, paladar, tato, sensações e reações fisiológicas. E o linguístico dessa estrutura? É a linguagem que usamos para ordenar os nossos pensamentos e comportamentos. E a programação é justamente uma forma de programar o que você quer para ter os resultados. Exato. É interessantíssimo que na realidade, é um trabalho de laboratório feito por um fotógrafo e escritor japonês, o Sumaru Emoto. Ele fez um trabalho interessantíssimo com a água e com arroz. São experimentos, Ah, ele não é sim. cientista, hoje é reputado, mas é muito interessante, porque É. ele comprovou, Masaru Emoto. Ele fez um experimento com água e com arroz. Primeiro ele pegou 3 potes de arroz e escreveu thank you, I love you, obrigado, eu te amo. No outro ele escreveu sorry, I hate you, sorry. Então ele falou que eu te odeio, e o outro ele deixou neutro. E olha só o experimento dele. Ele fazia com que os alunos dele falassem pros vidros. Ele colocou arroz cozido nesses vidros e Incrível. falasse para os vidros exatamente o que estava escrito.
E olha só o que acontece, como as palavras criam a realidade para a neurolinguística e hoje nós provamos que elas alteram a realidade. Exatamente. O arroz, que tinha lá todo, recebia palavras de carinho, músicas bacanas, ele transmitia até, ficou com uma coloração bem bacana e transmitia um aroma muito agradável. O que você transmitia palavras ruins e colocava músicas pesadas, começou a ficar escurecido, sem nenhuma expressão. E o outro ficou neutro, começou a criar bolor. Então, olha o poder das palavras. E ele fez o mesmo processo com a água. Olha que interessante. Ele pegou água de fonte, de rio, de várias origens, e começou a falar palavras boas e ruins para cenários diferentes. E as partículas cristalizadas da água eram puras, cristalinas, para aquelas que você falava coisas boas, colocava músicas serenas, e para partículas outras que você falava palavras obscenas, palavras pesadas, aqueles cristais pesados, obscurecidos. Agora, imagine que o corpo humano ele é composto de pelo menos 60% de água. Imagine o poder das palavras, da comunicação para nós. Então, gente, não é brincadeira. A comunicação tem um poder extremo na nossa vida. Não é possível que uma pessoa que não saiba usar sua linguagem, não saiba se comunicar, tenha sucesso. Porque se ela não souber usar as palavras, imagine quando alguém fala, olha, você é um estúpido, não te conhece. Aquilo mexe com o seu coração, aquilo mexe com você, suas reações vão ser ruins. Da mesma forma, quando você pede desculpa, fala que não é para ela, o coração arrefece. Naturalmente, não tem nenhum processo nisso aí. É natureza. Então, gente, o poder das palavras, o poder da comunicação. Deixa eu ver aqui quem já falou conosco, para já te passar a palavra. A Cida Poetino, boa noite, povo lindo. Sou sua fã, viu? Fã dos dois. O livro Homem Mais Rico da Babilônia, muito bom. E aqui eu já passo para você, Dedê, com as pessoas que não estão. Poder da comunicação. Você que quase não gosta de falar. Pois é. Receba nosso boa noite. Boa noite, mano. Boa noite, pessoal. Que bom estar com vocês aqui novamente. Estou aqui numa praia maravilhosa chamada Abaís, aqui em Sergipe, e curtindo aquele sol maravilhoso, né? Que é muito bom, faz bem para a saúde, vitamina D pura. E hoje o tema é maravilhoso, né, mano? Porque tem tudo a ver com a gente. Essa coisa que a gente, essa paixão que a gente tem pela comunicação. Hoje realmente assim, é incrível. Tudo tem a ver com a gente, porque desde que a gente começou, a gente sempre tem os comparativos da vida, sempre traz aquilo que a gente vivencia, mas a comunicação, ela é o caminho para tudo, né? Se você não tiver uma boa comunicação, não tem bom negócio, não tem bom relacionamento em casamento, não tem bom relacionamento pai-filho, não tem nada. A má comunicação, ela atrapalha. A palavra, ela é boa e ruim. Esse exemplo do arroz, esse experimento, ele é fantástico, ele é maravilhoso. Quando você falou nesse experimento e falou da água, eu me lembrei do poder da água benta. Água benta, nós católicos, eu mesmo uso muito. Para tudo a gente, vamos, água benta. E o que é? Nada mais é do que o poder da palavra. É ali, é isso aí, é esse experimento. Você vai lá, abençoa uma água, você emana tudo de bom para ela, você fala palavras positivas, você acredita que ali tem poderes para te purificar, para te curar, para um monte de coisa. Então, é a sua crença e a palavra que é colocada nela. E aquela água faz efeito, se você tem a fé, é claro. Né? Então, assim, a palavra realmente, ela tem um poder enorme, e para o bem e para o mal. Aí é onde está a grande questão, né, Roberto? Porque, do mesmo jeito, ela tem poder. Não importa se para o bem ou para o mal. Infelizmente, alguns usam para o mal. E aí você deu um outro exemplo que eu também vou dar em relação... Você falou, quando alguém
chama alguém de incompetente, ele pode transformar a vida dessa pessoa. E aí eu me lembrei da minha área de professor. O professor tem um poder muito grande nas mãos. E, infelizmente, alguns usam mal esse poder, porque ele poda o aluno, ele faz o aluno se sentir inferior, ele coloca bloqueios. Por quê? Às vezes, uma palavra na hora errada, uma palavra maldita, né? Mal falada, uma palavra que agrida, que diminua, que não faça bem. Ela pode trazer sequelas para a vida toda, da mesma forma que uma palavra mansa, uma palavra com amor, pode transformar também a vida de alguém. Eu tenho casos de alunos meus que passaram a ter uma relação muito forte comigo. Por quê? Porque eu sempre tive um jeito manso de conversar, um jeito carinhoso de tentar entender o outro lado. Eu sempre gostei de alunos problemáticos. Problemáticos que eu digo segundo a sociedade, né? Segundo as outras pessoas. Para mim não são problemáticos, para mim é mais a coisa de, não, esse é que precisa, esse está precisando de mim, esse é que precisa da minha conversa, do meu ouvir. Então, a resposta recíproca é muito boa, e às vezes é só por uma palavra que você deu em algum momento, que aquela pessoa precisava mais de carinho do que de uma palavra rude. Então, assim, esse capítulo de Salomão, ele é muito rico. Tanto é que eu separei vários provérbios, Roberto. São vários provérbios. Boa noite, Lore. Sim. São vários provérbios, e eu separei até um aqui, eu vou ler. O coração do sábio torna sua boca sensata, e seus lábios, ferramentas de persuasão. Então, olha só o poder desse provérbio. Coração do sábio. As pessoas costumam dizer que a boca fala do que o coração está cheio, né? Existe essa frase que as pessoas usam muito e é real. Então, se o teu coração está cheio de coisa boa e você leva isso para as pessoas, você vai trazer muita coisa boa. Você vai distribuir muito bem e fazer muito bem a outras pessoas. São ferramentas de persuasão, ou seja, existem várias histórias, no próprio livro tem vários exemplos de situações dramáticas que mudaram, que tiveram um bom final por conta de aparecer alguém que teve a sabedoria, o discernimento de usar bem as palavras. Boa noite, Ana. Boa noite a vocês que estão chegando aí. Hoje nós começamos mais cedo, né, mano? Nós precisamos começar mais cedo. Nós vamos alterar um pouco o horário para sair da concorrência. O pessoal da primeira linha está reclamando que eles estão perdendo audiência, e eu falei, então tá bom. A gente vai dar essa chance. Deixa que eu mudo. Isso chama humildade. A gente poderia manter e atrapalhar, né? Mas não, viemos para o horário anterior, vamos alterar um pouco os horários. Mas voltando, você falou do provérbio 16:23, né? Coração do sábio torna sua boca sensata e seus lábios ferramentas de persuasão. E persuadir é justamente você mostrar para a pessoa que ela tem alternativas, é mudar a opinião dela. Olha o poder de uma palavra. Por isso nós tornamos em substantivos importantes. Palavra maldita, palavra bendita. Isso. E o maldito e o bendito têm forças absurdas. Exatamente. Né? Ninguém quer ser maldito, as pessoas querem ser benditas. Então é importante que nós tenhamos essa visão, e todos nós fazemos isso continuamente. Quando você está com o coração pesado, você está com mágoas, vamos pensar nas doenças que isso causa, as doenças psicossomáticas. Por isso que a gente fala da programação neurolinguística. O que eu puxo para mim, o que eu mando vem de volta, aquela coisa tudo que é ação e reação, tudo que eu mando volta.
Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Ó, quem fala o que quer, ouve o que não quer. E as pessoas que falam muito pesados detestam ouvir palavras pesadas. Tal o poder disso. O bullying nada mais é, e o bullying tem levado pessoas ao suicídio, do que justamente olhar sempre, buscar sempre o lado ruim. Você evidenciar algo que a pessoa não gosta, ou você criar um cenário que humilha a pessoa, que desfaz a pessoa. Então, não é brincadeira. Comunicação é mais do que palavras, mas nós começamos pelo poder das palavras, porque é aquilo que pensamos, é aquilo que criamos dentro da nossa mente, que o poder é infinito, que nós transformamos em símbolos, e os símbolos mais comunicativos são as palavras. Claro que existem outros contextos, outros símbolos, mas a palavra tem uma força muito grande. Então é importante que nós tenhamos agora a devida reflexão sobre o que nós gostamos de ouvir. Porque por isso temos dois ouvidos. Nós temos dois ouvidos para poder recepcionar mais e falar menos. Quando você recepciona coisas que você não gosta, imagine como é difícil quando você transmite essas mesmas coisas para alguém. Então, não faça ao outro o que você não quer que faça a você. Tudo isso está escrito, seja na sabedoria popular, seja nas Bíblias, diversas Bíblias que aí estão, seja em outros mandamentos que nós conhecemos de várias origens, nós já falamos sobre isso, mas o sentido é o mesmo. Coisas boas trazem coisas boas, coisas ruins trazem coisas ruins. Então, você quer que sua mente esteja boa, povoada por pensamentos bons? Ouça uma boa música. E você se contamina com música pesada. Assista um bom programa, leia um bom livro. Não, aí eu vou assistir programa que fala de morte, número de morte, número de pessoas que perderam a vida. Isso só te contamina, e o seu corpo reage da mesma forma. Lembre do experimento que nós falamos. Você está contaminando a água do seu corpo com coisas ruins, e os cristais serão nebulosos, pesados, cinzentos. É isso que você quer? Tente imaginar essa aura poderosa que nós criamos com as palavras. Chamamos de mantras. A oração, grandes mantras. As orações são grandes mantras. Então, orar, pedir, meditar, transformar aquilo em coisas boas. A palavra pode ser silenciosa. O olhar transmite palavras silenciosas, mas com um poder tão impactante. Então, quando você olha para uma pessoa com carinho, você transmite alguma coisa poderosa. A palavra que compete ali, não dá para você estar com a fisionomia boa e falar uma palavra ruim. Olha, eu te amo, eu te odeio. Não dá. A palavra ruim não está dentro desse cenário. Então, faça os exercícios diários para que você seja um emissor de coisas positivas, porque quanto mais emitir, mais você recebe. Exato. Tudo que você não gosta que se faça, que você faz, você não gosta de receber. Então, Gleide, dentro desse cenário, você exercita hoje continuamente, porque suas palavras têm alcançado dimensões acima do que você mesmo imaginaria alcançar. Olha o poder das palavras. Exatamente. Uma palavra que você fala, ela ecoa. Quando alguém absorve e retransmite, é o eco das suas palavras que estão alcançando dimensões assim infinitas. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras ruins. Devemos evitá-las totalmente. E exercitar o bom. Oi, tá me... Oi, travou? Deu uma travadinha aí, mas... É excesso de beleza. Às vezes trava, o sistema ele trava aqui. Mas a gente continua. A Aderaldo está falando aqui, leia diariamente Provérbios de Salomão. Sim, realmente a leitura de Provérbios é muito enriquecedora. E voltando ao nosso tema, nós juntamos aí 2 capítulos que eu acho que são bem unificados aí na nossa vida, né, Roberto? Que é a comunicação e a felicidade. E para mim tá junto, né? Para mim tá junto mesmo, porque você transmite aquilo que o seu coração tá cheio. Então, se você tá cheio de sentimentos bons, de amor, de alegria, é isso. A Lorena tá falando que no estudo bíblico de hoje ela falou sobre isso, sobre as palavras. Porque é real, o poder da palavra é real. O poder da palavra ela é para a morte e para a vida. Por que muitas pessoas ficam doentes
depressivas, porque escutam muitas palavras negativas. Isso que o Roberto falou, de ficar enchendo a cabeça de coisas negativas, de palavras negativas, de coisas ruins, vai deprimindo. Inclusive, tem outro provérbio que fala, que eu acho muito interessante, eu gosto muito dele, que ele diz o seguinte: um coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz dos ossos pó. Esse provérbio, Roberto, eu tomei posse dele, digamos assim. Eu tomei posse dele. Deixa eu ver o que a Lorena está falando aqui. Eu estou fazendo um projeto de engenharia mecânica ouvindo, principalmente nessa hora. Nessa hora, aqui ficam pessimistas por não conseguir fazer tudo de primeira, manter seu pensamento positivo. Tem que manter o pensamento positivo, é isso. Esse provérbio, Roberto, que eu acabei de falar, 17:22. Coração alegre é bom remédio. Quando eu li isso, eu pensei, bom, tá aí o remédio para todas as dores. Não está dizendo que é para dor de barriga ou que é para curar um câncer, está dizendo que é para tudo, é um bom remédio. Então, eu tomei posse desse remédio. E eu acredito que foi por aí que eu comecei a tomar essa decisão. Quer saber? Não tem espaço mais para tristeza na minha vida. Não significa que não tenham problemas, gente. Problemas vão ter. E problemas são feitos para se resolver, né? E para nos fortalecer, mas não para entristecer. E isso eu tomei posse de verdade. Então, é uma busca diária, é um alimentar, né? É um florescer diário. Não significa que a pessoa... eu sou feliz, ok, tomei a decisão de ser feliz. Não significa que tudo vai estar a mil maravilhas, mas significa que eu vou trazer mais suavidade para aquilo que é real, que eu não tenho, o que não está nas minhas mãos, eu não tenho o que fazer. Mas o que está nas minhas mãos, que é ter alegria, ter contentamento, acreditar no bem, acreditar em algo melhor, isso está nas nossas mãos. E aí a gente indo novamente para a comunicação, se você tem o coração cheio de amargura, ódio, rancor, como é que você vai, o que você vai emanar? Qual o sentimento que você vai pôr para fora? Vão ser os sentimentos ruins. E é tudo um reflexo. Então, se você manda sentimentos ruins, você vai receber. Voltando para essa historinha aí do arroz, imagine se um grão de arroz, ele teve essa diferença, essa transformação no bem e no mal. Imagine o ser humano, né, Roberto? Imagine nós, seres humanos. O que acontece? Nós já falamos sobre as células. Nós somos exatamente formados por células. Tudo são células. Quando você abraça uma árvore, você entra em conexão com aquela energia. Quando você mergulha no mar, como você tem feito aí na busca da interação, você está ampliando a quantidade de células positivas, você está energizando, você está trazendo novas energias, renovando suas energias. Nós somos um constante processo de transformação energética. Por isso nós não morremos. O corpo físico, a longevidade do próprio corpo físico, é o que nós estamos tratando aqui, vem daquilo que você faz com o seu pensamento, com a sua espiritualidade. Se você não pensa negativo, o corpo não padece. A pessoa pode ser velha com pouca idade. Ela está envelhecida, está idosa com pouca idade. Por quê? Porque ela vê a vida sempre de forma amarga, ela não valoriza a vida como deve ser. Vida é energia, luz. Olha o poder das palavras quando você fala um sim, fala um não. Olha o que muda na reação das pessoas, um sim ou não. Sim, eu posso, eu avanço, eu consigo. Não, não vou, eu não avanço, não posso. Então, olha o poder das palavras e olha o que a mente faz conosco. Tem um provérbio, outro provérbio de Salomão, que é muito importante nesse sentido. É o 15:1. A resposta branda aplaca a ira. A palavra ferina de ferir atiça a cólera. Então, quando você está diante de e é emblemático isso, porque
é ação e reação, quando alguém te ofende, a vontade, a tendência é de você oferecer o mesmo. Exato. E é nessa hora que você tem que ter o discernimento para apaziguar, porque senão você só fomenta a ira, a desgraça fomenta a desgraça. Se você quer acabar com esse processo, é você mudar, é persuadir, é você tirar o que vem ruim e levar alguma coisa serena. Por quê? Porque diante da falta de resistência, diminui a agressão. Se você não reage, a ação se perde, ela vai definir. Isso acontece com as pessoas, por exemplo, na arte marcial. Se o adversário dá um golpe e você não sente ou recepciona aquilo de uma forma mais branda, ele perde a potência na segunda. Mentalmente, ele arrefece. Eu não consegui com o meu murro mais forte, o que eu faço agora? Então, é a forma com que você assimila. Assimila a pancada, que a próxima vem menor. Agora, se você mostra que a pancada, qualquer gesto te agrediu, vem outros mais poderosos. E você vai se oprimindo, você vai se deprimindo cada vez mais. Então, a forma de você evitar toxicidade nas relações, de você evitar problemas de conflitos que nós temos diariamente, a pessoa te xingou, vai com Deus, Deus te abençoe. Não tem, qual é a oposição para Deus te abençoe? A pessoa já te agrediu, Deus te abençoe, vai com Deus. Por isso que o Ho'oponopono tem força. Eu sinto muito, não importa em que situação, sinto muito por não ter entendido. Por favor, me perdoe por eu não ter interpretado. Eu te amo. Arrefece qualquer ânimo. Sou grato. Que aí você fala para o universo. Então, as palavras têm poder e para quem não acredita, exercite. Comece agora a pensar em coisas ruins, falar coisas ruins para ver o que acontece com a sua vida. Roberto, você está me ouvindo bem? Eu estou ouvindo bem. Estou ouvindo, então estou vendo. Tá tudo normal. Então tá ótimo. Você falou aí do Ho'oponopono. Esse daí é um exemplo. Se você quiser até contar um pouquinho da história, Roberto, porque essa história aí ela é a prova, é igualzinho a prova do arroz, só que com pessoas. Na realidade é um experimento. Na realidade é um experimento havaiano, feito por um psicanalista havaiano, foge agora o nome dele, mas ele fez isso, imagine só, o poder das palavras. Ele fez um trabalho científico com pessoas que estavam condenadas, estavam presas, numa prisão de altíssima, só para criminosos de altíssima periculosidade. Olha que interessante. E ele fez esse trabalho, é um psicanalista, um psiquiatra, de oferecer, de emanar coisas boas, pensamentos bons para aquelas pessoas. Olha, todos eles estavam condenados por crimes hediondos e apresentavam problemas mentais. Eram loucos, exatamente. Extremos. O livro Limite Vertical, não, Limite Máximo. Vou lembrar o nome do livro agora. Limite Zero. Olha, no livro Limite Zero tem toda essa história, e isso é real. Tanto que hoje o Ho'oponopono é considerado, ele é assim, é um patrimônio preservado no Havaí. É um patrimônio da humanidade, gente, não é brincadeira. Então, o poder de cura, a palavra, mesmo à distância, o psicanalista não estava dentro daquele centro, estava longe, inclusive. Mas só de emanar para aquelas pessoas, 70% se salvou, se recuperou. Imagine pessoas doentes, praticamente abandonadas pelo sistema, tinham cometido os crimes hediondos, aviltantes, e ele conseguiu recuperar. Se com essas pessoas que já têm problemas mentais foi possível, imagine para um ser que está naturalizado, normalizado, que tem nuances de problemas, porque nós evidenciamos demais os problemas, valorizamos demais aquilo que não gostamos. Por que aquilo que te faz mal você valoriza tanto? Eu estou triste. Porque minha vida é isso. Porque meu carro bateu. Porque não... E fica, e agora que meu carro bateu? Já bateu, tem que consertar. Mas meu carro... Gente, não vai mudar. A história conserta o seu carro, troca por outro. É incrível como a gente perde tempo com coisas ruins. O Aderaldo fala assim, toda vez que eu saio do carro e ele me dá um apanho, eu agradeço a Deus por ter me livrado de um acidente mais à frente. Olha que conceito fundamental esse. Porque aquilo que parece ruim é um aviso, é um emanado para você. Olha, eu estou te tirando dessa situação. E depois a pessoa insiste no erro e reclama.
né? Reclama para Deus, olha, porque não me preservou, não me protegeu, sendo que foi dada a oportunidade para você. Aconteceu nesse final de semana aqui, ó, com a minha cunhada, nem está aqui, mas ela tinha uma situação, ela tinha um horário para chegar, o pneu do carro que não fura, não pode furar, um pneu que nem fura, furou. Agradece. Para e agradece, porque se não é para furar e furou, se livrou de alguma coisa. Lorena purificou, deixa eu ver quem mais está falando aqui. Sinto muito, me perdoe, sou grato, eu te amo. É isso muito, é isso mesmo. O Ho'oponopono. Gente, quando a gente fala aqui de situações, teremos uma live sobre música no sábado às 10 da manhã, a Lorena falando. Muito legal a participação de vocês todos. É Limite Zero, que a Ana Paula também já me colocou ali. É Limite Zero. É um livro. É um livro que retrata todo esse experimento. Por isso que é uma técnica havaiana poderosíssima, hoje considerada como patrimônio lá no Havaí. O Havaí ele é preservado como uma divindade, olha só. Um sistema que deu certo, uma técnica inovadora, mas que é antiga, ela foi retratada recentemente, ela tem milhares de anos, inclusive, mas foi trazida e atualizada, né? Então, hoje ela compõe o cenário havaiano, serve para o mundo todo, e a gente pega emprestado aqui e exercita. Assim como nós fazemos com os provérbios. Roberto. A dialética é de ler um provérbio por dia e vivenciá-lo. Quando a gente fala resposta blanda, né? Aplaca a ira e a palavra ferina atiça a cólera, faça o exercício. Faça o exercício, veja como muda a sua vida, como muda o contexto. E tem uma outra para você falar, que é o Provérbios 12:18. Aquele cuja fala é como uma espada cortante, Roberto, mas a língua do sábio é um bálsamo. Não, tá? Gente, me dá um feedback agora, que a Gleide está tendo problemas de recepção. Porque vejam aí se eu, Gleide, estou aparecendo para vocês, porque não, para mim tá. Estou aparecendo. Porque eu não estou ouvindo tá você normal, direito. Você está normal. Tá falhando bastante. Está normal? Então, maravilha. Então, deixa eu contar 2 experimentos meus, Roberto. Deixa eu contar 2 experimentos meus com o poder da palavra. Eu usei muito a palavra. Tá ouvindo? Tá de boa? Sim, trava um pouquinho. Roberto? Trava um pouquinho, mas volta. Travou. Oi. Então, eu usei muito esse poder da palavra, Roberto. Leide. Legal, Aderaldo, tá dando retorno. A Gleide tá travando para mim e eu devo estar travando para ela. Mas o importante é a audiência. Se para a audiência tá bom, continua falando dele. Oi? Continua falando, eles estão ouvindo bem. Continua falando. Então vou continuar falando. Continua. Eu usei bastante, Roberto. Inclusive, hoje eu fiz um post no Instagram contando. Eu comecei a contar algumas histórias da minha caminhada no tratamento contra o câncer. Por quê? Porque eu entendi o poder da palavra. Que essa palavra, numa hora correta, da forma correta, pode salvar vidas. Então, eu me segurei algum tempo em falar, me evitei e tal, mas eu entendi que eu precisava usar esse poder da palavra e da experiência de vida para ajudar outras pessoas. Então, eu comecei a escrever alguns pedaços da minha história nessa trajetória. E aí eu falei uma das orações que eu repetia. Não é oração, não foi nada que é criado por outra pessoa, fui eu que pensava assim, pensava e falava. Eu já disse aqui e eu vou repetir, eu conversava com os meus órgãos, eu conversava com as minhas moléculas, eu conversava com as minhas células e eu falava para elas que elas eram fortes. Então, quando a quimioterapia entrava pela minha veia, eu dizia, o sangue de Jesus está entrando em meu corpo. Por cada veia, vai penetrar e vai purificar todo o meu ser. As células boas
vão se fortalecer e as células ruins vão ser destruídas. E eu falava para mim mesma. Todas as quimioterapias eu fazia isso. E eu acredito que ajudou na minha cura. Eu não tive efeitos colaterais graves na quimioterapia, enjoo, passa mal, estômago, eu não tive essas coisas. Você fica fraco, tá? O processo contra o câncer é cansativo e doloroso, mas teve muita coisa que eu não passei, que foi esses sintomas que muita gente, vômito, essas coisas, diarreia. Por quê? Porque eu falava o tempo todo, eu conversava com os meus órgãos, eu nem sabia esses estudos, mas digamos assim, eu fui o estudo vivo. Eu conversava com o meu intestino, então, você... eu dizia para ele, oi. Você nada mais fez do que a programação neurolinguística. Você comunicou com os seus órgãos, com todos os seus sentidos, o que você queria para o seu corpo. É uma programação neurolinguística, é você que determina o que você quer. É você que determina como você quer. Então, ela tem um efeito. Nós podemos pensar espiritualmente o poder de emanação da integração com o universo, o seu poder curativo, mas também você pode trazer para você mesmo. A cura está dentro de você. Tem livros importantes que falam, as palavras curam, e a palavra emana de você. Muitos trabalhos científicos hoje trazem que câncer nada mais é do que emoções e sentimentos reprimidos e ruins, que são emanados por palavras ruins, palavras poderosas que fazem mal. Se da mesma forma fazem mal, pode fazer o bem. É só você reverter o processo. Então, se você com coisa ruim traz o câncer, coisas boas eliminam as células cancerígenas. Você está me ouvindo, Gleide? Você está fazendo uma carinha de quem não está ouvindo. Não, eu não estou te ouvindo. Eu não estou. Está falhando muito. O feedback que eu tenho é que está tudo bem, eles estão nos ouvindo. Então, nós vamos continuar nesse bate-bola, porque às vezes trava então o que você fala para mim. Se as pessoas estão Marcos ouvindo, Fiore entrou, o Giovanni. Sensacional, Giovanni. Fala para o seu pai aí em Vinhedo que ele está perdendo a live. Sensacional. Leide. Oi. É isso aí, ó. Lorena. Na verdade, já existia na Bíblia. E mais tarde foi denominado PNL. Na realidade, não é criação de nada. Na realidade, a PNL é só uma organização, né, trazida. Hoje, muitos profissionais usam. Você precisa explicar aquilo que nós não entendemos. Porque nós sempre fizemos isso. Quando você dá um passe, quando você conversa, o abraço é equalização de energias. Por que uma pessoa que está triste precisa de um abraço para se confortar, para se sentir melhor? Por que gesto de carinho transmite coisas boas e energias poderosas? O abraço é um comportamento de equalização de energias. A pessoa que está com uma energia maior equaliza com aquela que está com energia enfraquecida. Então, quando a gente fala em abraçar, em tratar bem, em cumprimentar, em falar coisas boas, em saudar as pessoas, saudar a natureza, agradecer as oportunidades, você faz com que você busque o melhor do universo, tanto externo como interno. Oiê! Fala, meu amor, pode ir falando aí. Hoje a nossa live está diferente, porque você fala que eu te escuto. Fala que eu não te escuto. Roberto, eu vou falar aqui meio que eu não sei nada do que você falou. Fala. Mas vocês disseram que estão ouvindo, então eu vou falar. Quando você acorda, você já pode definir como vai ser o seu dia. Acorda, dando graças ao dia maravilhoso que está acontecendo, que está sendo real. Olha o poder da palavra. Você já diz como o teu dia vai ser. Eu usei muito isso, e eu uso isso. Desde o dia que eu decidi, desde o dia que eu soube que uma doença ruim queria me tomar conta de mim, eu decidi que ela não tomaria.
E eu falava isso todos os dias, eu falava todos os dias, todas as noites. Quando eu acordava ou quando eu ia dormir, eu agradecia pela minha cura, plena, total e absoluta. Eu passei os anos de tratamento e mesmo antes eu repetia isso como se fosse um mantra. Gratidão, Senhor, pela minha cura plena, total e absoluta. Eu ainda falo isso todas as noites, porque eu estou saudável, eu sou saudável. E é isso que a gente tem que pensar. Você acredita que até quando eu tenho uma dor de cabeça, eu agradeço a Deus pela minha cura plena, total e absoluta. E essa dor de cabeça vai embora. Eu uso muito isso. É muito engraçado, porque quando a gente começa a estudar, e aí a gente vai vendo os fundamentos, as pesquisas, e aí você vai vendo que eu fiz naturalmente, e aí a gente entra lá no outro livro, né, Roberto, e até esqueci do nome, mas que a gente tem o poder, tudo na gente. Está tudo aqui já. A gente tem. E aí sai naturalmente, porque Deus deixou tudo perfeito, tudo. Tudo é muito perfeito. Deus pensou em cada detalhe. A gente vai descobrindo as coisas, né? Vai vindo. E a partir do momento que a gente, na palavra, na Bíblia tem, que quando a gente busca sabedoria, ela vem. Se você busca, ela vem até você. E é isso, sim. Eu acredito muito que todas essas coisas que eu fiz, que eu quis muito viver, e às vezes eu até, Lorena, eu falo muito com ela sobre isso, que às vezes eu até fico assim de falar sobre o câncer, porque eu sei que muitas pessoas ficaram pelo caminho. E aí ela me disse que a minha palavra, o que eu falei, eu sempre quis a cura, eu sempre falei da cura, não que as outras pessoas não queiram. Cada um tem sua hora, cada um vai na hora que é seu momento. Mas eu me sentia, eu ficava pensando, por quê? Sabe? Como se eu tivesse sido escolhida, mas não, cada um tem o seu horário, cada um tem aquilo o seu ensinamento, aquilo de aprendizado, e o tempo todo eu acreditei muito em cura, eu falei muito, então essa coisa de poder da palavra é muito forte, então usem as palavras para emitir o bem, para atrair o bem, é muito forte. Se as pessoas entendessem essa força, né, Roberto, não usariam tanto para o mal, usariam muito mais para o bem. Porque emanar o bem tem que entender, tem que entender que o bem e o mal estão dentro de nós. Nós precisamos conter a agressividade, aquilo que a gente tem também, porque faz parte. Não tem santo emanado. Os santos, teve santo que foi para um lado, santo que foi para o outro. Nós temos anjo do bem e anjo do mal. Mas o importante é que Deus deu o poder mais absoluto para cada ser humano, que é o livre-arbítrio. Você tem o poder do bem e do mal, você tem o poder da realização ou da destruição. É escolha. Só que para toda ação tem uma reação. Na mesma direção, sentidos opostos e mesma intensidade. É pensar. Quem não gosta de ouvir, pense para falar. A gente, quando fala o que quer, ouve o que não quer. São ensinamentos do dia a dia, mas que recorrentemente nós esquecemos. Aí não dá para se lamentar. A vida é um aprendizado constante. Hoje, o que nós fazemos numa live? Levar palavras, porque nós emanamos palavras aqui, para que possam alcançar pessoas e, de alguma forma, acrescentar, agregar, contribuir, construir. Não tem outra finalidade. Porque senão as pessoas, como nós temos aqui, não nos acompanhariam, não nos estimulariam a continuar. Então, a palavra tem uma dimensão muito grande. O que eu falei, as palavras, elas ecoam. Elas não ficam paradas aqui. Cada vez que você emite uma palavra, tenha certeza que ela vai alcançar alguém em algum lugar. Exatamente. E a todo momento, porque elas não se perdem. Elas não se perdem. A palavra proferida é como uma flecha partida. Ela não vai embora, gente. Então, tudo que nós emanamos vai ficar no nosso registro acástico.
Registro acástico está os nossos sentimentos, nossas palavras, nossas emoções, tudo que está registrado. Está registrado. Ah, eu não falei, falou, está registrado. Falou. Aí eu não fiz, fez, está registrado. O homem pode não ter o acesso, mas o universo tem. E você vai ser cobrado por tudo aquilo que você faz, que você fala. Eu sempre digo, eu tenho duas premissas. Não é o que se fala, é como se fala. Não é o que se faz, é como se faz. Porque algumas palavras podem ser um pouco duras, mas são importantes. É a forma com que você vai falar. E aí, voltando para o Salomão, ele diz, é a forma, a clareza, a maneira com que você se comunica, o motivo e o momento que você leva aquela palavra. Tem pessoas que querem falar o que quer porque está dentro dela, sem saber se a outra pessoa quer ouvir o que está dentro dela. Então, é a forma, não é só falar bem ou mal, é como falar. É a mesma coisa assim que a gente pode trazer a pessoa, falar, diz que me ama, eu te amo. Não foi com sentimento. A palavra por si só, sem emoção, sem sentimento, ou mal aplicada no momento indevido, ela não tem sentido. É você dar parabéns para a pessoa que está de luto. Parabéns. A pessoa está de luto. E os meios de comunicação, eles têm trazido essa frieza, muitas vezes. A pessoa manda mensagem sem saber, sem olhar até se a pessoa está lá. Exatamente. Se ela quer ouvir, se ela precisa ouvir. E aquelas que precisam passam despercebidas. Então, nós precisamos retomar esse poder que todos temos de nos comunicarmos e aprimorarmos cada vez mais, porque é o caminho mais forte, mais consolidado para o sucesso na vida. E o sucesso na vida não é só riquezas materiais. Muito pelo contrário. As riquezas materiais são a última etapa do sucesso. Você vai ver que as coisas mais poderosas, valiosas da vida não têm preço. Então não adianta esperar ficar rico para comprar felicidade, alegria, amizade, companheirismo, sentimentos poderosos. Isso não tem dinheiro. Então você vai ficar a vida toda buscando bem material e a sua vida vai passar de uma forma sem sentido. É nisso que a gente acredita, é por isso que o Viajando na Leitura traz essa concepção de poder contribuir de alguma forma com todos nós. E agora, aproveitando, antes de passar para você, nós estamos faltando uns 10 minutinhos, 11 minutinhos, o Aderaldo faz sempre sugestão de livros. Vocês que nos acompanham, todos vocês que nos acompanham, sugiram livros que você leu e gostou, sugiram livros que você gostaria de ler e ainda não leu, sugira livros que mudaram a sua vida, porque nós estamos aqui, a gente não pode partir só daqui para lá, tem que partir de vocês para cá. Como eu disse, o Aderaldo já fez algumas vezes, alguns livros já foram, inclusive, colocados aqui. Façam sugestões. Nos seus comentários, coloquem esse tipo de posicionamento. Olha, eu gostaria de entender mais isso, ou de falar sobre isso, porque o viajar não tem limites. A passagem de ida, por enquanto, não tem de volta, é só de ida, gente. Vamos viajar. Vamos conhecer esse universo. Tem muitos lugares que nós não fomos ainda. Vamos conhecer esse universo infinito. Quando chegar a hora de voltar, a gente avisa para vocês, mas vai demorar. É uma viagem de ida agora. É um universo desconhecido demais. Então, deem sugestões de paradas. Onde é que vocês gostariam de parar e fazer aquela meditação, aquele conhecimento? Então, coloque lá nos créditos. Curta, comente, deixe sugestões, que é fundamental. E tudo isso vai ser fundamental para que nós possamos aprimorar o nosso trabalho e a nossa página no YouTube. O nosso canal no YouTube, ele precisa ser mais exercitado. Participe, vá, vivencie lá também, para que nós possamos melhorar. É um trabalho, assim, é uma semente ainda que nós colocamos, estamos regando, fazendo nosso trabalho, mas é uma semente que vai gerar frutos extraordinários. Para alguns já está gerando, e para outros, porque fica. Essa árvore ela vai crescendo, 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 as palavras vão ecoando, e vão dar frutos lá na frente. Muitas pessoas vão precisar ouvir ou vão desejar ouvir na hora da sua colheita. Então, façam isso como um hábito. O hábito salutar de participar efetivamente, como muitos participam aqui. Participe depois, divulgue a live. Se você gostou, certamente mais alguém pode gostar. Se você não gostou, peça a opinião de outras pessoas para entender o processo. Talvez para elas tenha sentido naquele momento, aquela live, aquela palavra, aquele livro, por exemplo. Para você pode não ter imediatamente, mas lá na frente pode alcançar alguma coisa. Nós vemos aqui várias pessoas que estão exercitando o aprendizado deixado nessas literaturas.
elas foram feitas em um momento importante por pessoas que deixaram legados importantes. Nós temos só que valorizar, degustar, aproveitar ao máximo. Então, os ensinamentos que nós estamos trazendo aqui têm mais de 3.000 anos vindos por Salomão, mas são da história da humanidade. Outros ensinamentos, conhecimentos foram perpetuados e são perpetuados justamente por exercitar, por a gente conseguir transformar em algo real. Então, esse aqui é o sentimento mais importante aqui. A Gleide, ela traz sempre um cenário vivido, vivenciado, realista, de algo muito importante, que é transformar problema em desafio. E sendo desafio, você consegue a superação. Porque nós superamos todos os desafios da vida. O mais importante é no nascimento. Olha os bilhões de espermatozoides para fecundar, um só vai chegar no óvulo, um só. Imagine se aqueles 11 bilhões, 200 milhões, sabendo que só um vai chegar, tivessem desistido. Eles teriam desestimulado aquele único. Olha que coisa interessante. O processo da vida é tão incrível, tão impactante, que ao germinar o óvulo, o espermatozoide está dando uma lição para o resto da vida para nós. Imagine que eu fui o espermatozoide mais esperto, a Gleide foi o dela, você que está nos acompanhando. Exatamente. Cada um de nós tem uma história única nessa vida. Única nesta vida. Então não temos o direito de não valorizar, de não transformar isso em algo mais poderoso. E se um espermatozoide, que não é nenhuma célula viva, chegou, todos nós podemos chegar. Em qualquer lugar, para fecundar o nosso óvulo também, e transformar em uma nova vida, uma vida mais poderosa ainda. É isso que os ensinamentos nos trazem. Leite. Roberto, quando começa esse capítulo, ele fala assim, a chave que abre qualquer porta. Então, a comunicação é a chave que abre qualquer porta. E é isso. E aí você falou do viajando na leitura, é exatamente isso que a gente quer. É que passar para você, que está aí nos acompanhando, e como diz o Roberto, todos que irão acompanhar em algum momento, porque a palavra fica, e esses vídeos também ficam, e que ele ecoe, e que essas palavras ecoem para todos que precisarem ouvir. O viajando na leitura é a forma que nós encontramos de emitir as palavras do bem que nós acreditamos, tudo aquilo de bom que está dentro dos nossos corações e que a gente quer simplesmente compartilhar com você e com outras pessoas. E o convite é esse, é para que você também se comunique, porque quando você está aí do outro lado e nos dando feedback, também é a boa comunicação. Porque a gente fica feliz, né, Roberto? Quando a gente sente que o que a gente está falando não são meras palavras. A gente coloca o nosso coração nisso. A gente é de verdade. A gente quer mostrar, não por aparecer, mostrar para compartilhar aquilo tudo que a gente tem aprendido durante a vida, durante todos os desafios, as lutas, as derrotas e as vitórias, em tudo tem aprendizado. Então, o nosso objetivo é exatamente esse, é compartilhar. Foi um feliz momento o dia que a gente teve essa ideia de falar sobre leitura, de falar sobre a vida, de falar sobre esses livros que nos trazem tanto, esses livros que contribuem tanto para a vida, para que a gente aprenda sempre um pouco mais, para que a gente tenha um pouco mais de sabedoria, né? Eu acho que esse é o grande achado aqui de todo esse livro, é a busca pela sabedoria. Não é a busca por ser o melhor profissional, nem por ser a pessoa mais rica, é por ser um ser humano melhor. É ter sabedoria, discernimento para saber os caminhos que devem ser tomados. É entender
que uma palavra ela pode construir e ela pode destruir. Então, o que é que eu vou escolher? Eu vou escolher construir. Se eu puder agregar na vida de alguém, é isso que eu vou fazer. Por que eu vou emanar coisas ruins? Não, eu preciso emitir coisas boas, porque as coisas boas também vão voltar. Então, a palavra é algo muito forte. Eu sou apaixonada pela palavra em todos os sentidos, apaixonada pela escrita, apaixonada pela comunicação da fala e nos gestos, porque os gestos também falam, né, Roberto? Como você mesmo já disse, é a forma como você fala. Então, um olhar feio, um olhar de ódio, ele transmite isso nos seus próprios olhos. Como um sorriso também transmite, pode acalmar alguém que está irado. Se você, até numa briga de trânsito, teve lá um acidente, um dia aconteceu com o Michael, meu filho, bateram no carro dele e ele desceu, só que era uma moça no outro carro, e a primeira coisa que ele fez foi perguntar: a senhora está bem? A senhora não se machucou? A senhora... E ela ficou tão espantada da reação dele, que depois eu fui até o local e ela me deu vários elogios. Que menino delicado, que menino educado, que ser humano é esse? Porque fui eu, bati no carro dele e ele nem se enraivou, nem ficou zangado. E aí, quando o marido dela chegou, ele chegou todo, acho que querendo brigar, e ela, não, calma, tá tudo certo, fui eu, a culpa é minha. Então ela acalmou o marido, e tudo isso por quê? Porque o meu filho, que é o Michael, que vocês não conhecem, Michael é meu filho, ele foi brando, meu afilhado, ele foi suave. Mais que teu filho é meu afilhado. Então, ele falou de uma forma branda, com preocupação. Ele nem quis saber do carro, ele não se importou com o carro. É o que está dentro da lição de hoje. Exatamente. Coração sensato, coração brando. Brando acalma a ira, porque o marido dela chegou policial, então já chegou querendo impor, só que aí ela acalmou. Não, está tudo certo. Ele me ajudou, ele cuidou de mim, ele se preocupou comigo. Não, calma, eu que bati, sabe? Então ela já acalmou tudo. Esses exemplos estão todos os dias, todas as pessoas, cada um de nós tem um exemplo desse, tanto de arrefecer um ânimo, como de, infelizmente, tornar... sim, exatamente. Tornar aquele ânimo mais afetado. A live está chegando ao final, falta um minuto. Vai acabar, vai daqui a pouco dar o regressivo. Mas é importante que você falou da sabedoria. E a maior riqueza escolhida, a única riqueza escolhida por Salomão, foi sabedoria. Foi a sabedoria. Vamos usar a mesma premissa, porque escolhendo a sabedoria, Deus propiciou todas as outras riquezas que o homem poderia desejar ou imaginar. Mas a premissa era sabedoria para reinar o povo dele. Isso aconteceu por mais de 40 anos. Peça sabedoria para reinar a sua própria vida por infinitos anos. Porque a sua vida, você é referência de muitas outras vidas. Cada um de nós é único e referência para uma quantidade infinita de pessoas. Porque nós vivemos em constante processo de agitação ortomolecular, vibração. Então, uma coisa sempre afeta a outra, tudo. Desde a mais minúscula célula até os corpos mais etéreos desse universo, eles precisam de movimento e um influencia o outro. Então, gente, influencie, seja uma boa influência para as pessoas. Cleide, beijo no coração, curta essa praia maravilhosa. Esse sofrimento eu sei que você vai conseguir superar, você vai conseguir aplacar a ira de ter que ir para o mar, pisar naquela areia maravilhosa, reconfortante, de colocar ideias e pensamentos airosos, maravilhosos para frente, e que nossa próxima live vai ser ainda mais impactante. E o próximo livro, gente, vai ser sensacional. Sabe por quê? Vocês vão escolher. Vocês vão escolher. Deem sugestões, pessoal. Namastê. Façam comentários. Namastê. Não esqueçam, curtam, deixem seu comentário, divulguem, salvem essa live.
Ela será importante para você em novas oportunidades. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo, sou grato. Ho'oponopono. Sou grata. Beijo, 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 beijo para todos. 12 segundos. Galera, não esqueçam, hein? Coração aí, divulguem essa live aqui, façam seus comentários, pessoal. Sugestões de livros. Vamos ver se você